Temperatura na Gurgueia. Ok. O texto sugerido para nós nesta manhã vai ser o texto do Evangelho de João, capítulo 21, que todos nós conhecemos muito bem essa história. Aquela história de Jesus vai aparecer pela terceira vez aos seus discípulos e ali eles têm um diálogo. E dentro desse diálogo, dentro dessa conversa, nós vamos detectar um pouco da neurose na questão da vida dos discípulos. Nós vamos detectar a neurose principalmente na vida de Pedro. Hoje as pessoas hoje, no nosso contemporâneo, né? Enquanto uma pessoa que às vezes está estressada, ou às vezes ela fica irritada facilmente, aí as pessoas falam assim, você também é neurótica, é uma neurótica, essa pessoa é uma neurótica. Essa é a maneira como é tratado hoje a neurose, só que a neurose clínica, que vai caminhando depois para uma patologia, não é isso. Aquilo pode ser tantas outras coisas, mas não é esse estresse. Mas a pessoa é tida como neurótica no momento de hoje. A neurose ela tem como o seu pano de fundo, como as demais outras patologias psíquicas, ou psicológicas, ou psicanalíticas, ela tem como cunho sempre uma falta. E aí eu quero ir um pouco mais além, não apenas uma questão de falta. A neurose ela também pode se dar pela interpretação da pessoa por algum momento, da leitura que ela fez daquele determinado momento. Pode ser que não houve uma falta, mas uma leitura de tal situação. E aí eu quero ir até mais além na questão até espiritual. Pode ser que o adversário faz com que ela interprete errado aquele momento. Da mesma maneira que o adversário fez com que Eva interpretasse errado a palavra de Deus no Jardim do Éden com sutilidade, assim também o adversário pode querer me fazer e te fazer interpretar de uma maneira incorreta a leitura de uma situação. Por exemplo, pais que têm que trabalhar muito, e é normal nos nossos dias, eles não conseguem dar aos seus filhos hoje um momento grande de carinho. E por não dar um momento grande de carinho para os filhos acabam interpretando isso como uma carência, como uma necessidade. E aquilo ali vai caminhar depois para uma neurose. Então a neurose, basicamente, ela vai estar relacionado a uma necessidade de algo ou uma falta de algo. Uma falta de amor, uma falta de afetividade, uma falta de carinho. Essa é a neurose que eu quero tratar com vocês nessa manhã, ainda que muitos deem vários nomes, mas sempre a neurose vai estar relacionado à falta de alguma coisa, a dependência de algo, por uma maneira daquilo que eles então interpretaram ou até realmente tiveram. E aí vai precisar de uma análise e tudo para nós acompanharmos tudo isso. Isso pode estar fazendo com que essa pessoa recalque ou reprima uma emoção, um sentimento, e os filhos, por sua vez, por eles terem essa falta, eles não vão conseguir dar um abraço nos pais. Cria-se ali uma grande distância, aproveitando que vai chegando o dia dos pais, né? Então, se é filho, abrace muito seu pai. Se você é mãe e tem uma distância de relacionamento com o filho, eu quero te convidar a quebrar tudo isso. Abrace muito, beije muito, para que os nossos filhos então possam ser envolvidos dentro desse amor. Eles, às vezes nós estamos dentro do lar, criou-se uma distância pela neurose, ou foi realmente falta porque os pais tinham que trabalhar, ou porque os filhos interpretaram
não fizeram a ligação de uma necessidade do trabalho que os pais tinham que fazer para ganhar dinheiro, para ajudar no sustento, e aquela semente entra dentro do coração, e a maneira como vivemos hoje pode ser que Satanás use aquela situação para provocar essa neurose, e na verdade ela não vem de uma vez, ela vai sendo acentuada à medida em que o tempo então vai passando, à medida que as coisas vão avançando. E aí nós chegamos então à igreja, temos uma experiência com Deus, e essa experiência que nós temos com Deus, que nos levou a uma proximidade dele, a desejar conhecê-lo, enche a nossa vida de grande alegria, enche a nossa alma de grande alegria. À medida em que o tempo também vai passando, esse relacionamento com a igreja, esse relacionamento com Deus vai se tornando algo tão costumeiro, que aí nós, em algum momento dessa jornada, Pedro, que diz que Satanás anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, ele quer nos levar novamente para trás. E aqui eu quero então ler junto com vocês esse texto maravilhoso dessa porção da palavra de Deus, esse texto lindo da Bíblia, quando diz no Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe o outro: também nós vamos pescar, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, junto com seus discípulos, e não reconheceram que ele era. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa para comer? E responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e ali achareis. E fazendo isso, não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E disse Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua rede e ele mergulhou. Como eu falei para vocês, a neurose ela está baseada na questão de uma falta. De uma pessoa que, por mais que o ambiente seja agradável, por mais que o momento seja agradável, e você saia daquele ambiente falando daquele momento agradável, daquela experiência agradável, a pessoa sempre vai enxergar que faltou alguma coisa. Ela está no ambiente, ela não observa e ela não desfruta de tudo aquilo que ela tem, mas ela vai observar tudo, e o que vai chamar a atenção desta pessoa é uma falta. Se você conhece assim, alguém assim, se você tem pessoas na sua família que em um ambiente, apesar de ser quase que completo, essa pessoa fala de uma falta, eu quero falar para você que essa pessoa tem na sua alma uma semente ou um traço à neurose. Porque a neurose me mostra justamente isso. A casa tem tudo, nós temos tudo, mas nós destacamos aquilo que está faltando. Nós não supervalorizamos aquilo que há de bom naquele momento. Nós supervalorizamos aquilo que está sendo a falta. E se a Bíblia é bem verdadeira e clara e diz que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio, se o meu coração está olhando para as faltas, há um saco sem fundo dentro da minha vida que, por mais que eu tenha as coisas, sempre haverá um vazio dentro de mim. Sempre haverá um vazio na alma dessa pessoa.
que precisa voltar a enxergar. Nós precisamos levar essas pessoas a enxergar não aquilo que ela pensa estar faltando, mas a enxergar e ela valorizar aquilo que realmente ela tem, e valorizando aquilo que ela tem, ela fique satisfeita com aquilo que ela encontrou e com aquilo que ela tem. Isso é uma pessoa que está livre da neurose. Agora, se você conhece alguém, algum amigo, na tua família, ou você mesmo é uma pessoa que fica olhando e falando aquilo que não tem, como se aquilo fosse um objeto de grande valor e que supriria uma necessidade, alguma coisa então está errada. Foi quando nós estivemos lá em Juliaca, no Peru, com a filha do pastor Lene foi a nossa guia, e ela estava nos levando para ver as montanhas, ver as ovelhas, e a gente vê aquele vilarejo tudo tão pobre. E aí ela estava é uma moto, mas que tem uma cobertura atrás, nós estávamos sentados atrás e ela estava do meu lado, e eu falei para ela: vamos lá para o Brasil, porque lá no Brasil vai ter desenho, vai ter TV a cabo, lá vai ter tanta coisa boa lá, vamos lá, você vai ser feliz e tudo. E ela ficou olhando para mim, eu não sei se ela entendeu ou não, mas eu acho que no espírito dela ela entendeu muito bem que ela só fez assim, que não, e ela olhou para as montanhas e diz: me encantam as montanhas, me encantam os parquitos, me encantam as orreiras. E eu fiquei olhando para ela assim, tudo aquilo que ela tem ali, ela supervaloriza. Ela está satisfeita com aquela vida, então aquilo que parece para mim achava que era importante para a vida dela, não o era. A neurose potencializa essa falta. Foi falta de amor, foi falta de abraço, foi falta de afetividade. Então essa pessoa que tem essa semente e que precisa ser arrancada, e sempre vou dizer, arrancada e removida com a palavra de Deus, essa pessoa que Jesus trata e que Ele trata na nossa vida, que trata em mim e trata também em você, a gente vai olhar isso nas Escrituras Sagradas em vários momentos. A questão da necessidade do ser humano de ter algo, de ter alguém, ou de ser suprido de um vazio, é grande. Então a neurose leva a pessoa a essa falta, leva a pessoa à necessidade, como eu tenho falado. E para vocês enxergarem hoje de uma maneira analítica, quando vocês forem ler a Bíblia, por exemplo, na conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, é interessante que aquela mulher tinha tido 5 homens, e o que estava com ela agora não era. Então me parece que a alma dela estava com uma necessidade, ela tinha uma neurose de ter um homem que ia a suprisse e que estivesse com ela, porque ela no fundo ela queria ser igual às outras também, tendo um homem. E quando Jesus aparece para ela, tem uma conversa com ela, o que me chamou a atenção e que nos destacou, e que um dia até no culto, o Daniel, que estava ministrando louvor naquele dia, ele disse assim: pastor, é interessante a alma humana, né? Qual foi a pergunta que a mulher samaritana fez então a Jesus, quando há aquele diálogo? Qual era a grande necessidade da alma daquela mulher? Qual era a neurose de falta que aquela mulher então expressa em uma das conversas que ela tem com Jesus? Vocês lembram bem? Lembram bem dessa conversa? Lembram bem deste diálogo? Jesus vai detectar algo na alma. Ponto. Vai lá, busca o teu marido e traz aqui. Senhor, eu não tenho esposo. Você disseste bem, você não tem esposo. Você teve 5, que agora tem não é seu e tal. Nisso você disseste bem. Senhor, vejo que tu és profeta.
E aí ela então pergunta dentro da sua outra carência: Senhor, vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar, e eu digo que é aqui. Aonde é de fato? Há uma carência que precisa ser preenchida por Deus dentro da alma humana, porque essa mulher pergunta: aonde é o lugar que se deve adorar? Há na vida dela uma carência. E Jesus vai tratando essa carência, porque quando os discípulos voltam, eles pensam que Jesus está com fome, carência de alimento. E eles falam: Senhor, mestre, come. E Jesus fala assim: olha, uma comida eu tenho a comer, que vocês não sabem. E vocês estão dizendo que falta. Eu, porém, estou dizendo para vocês que está tudo pronto. E quando Jesus diz que está tudo pronto, me parece que ele está querendo até fazer a citação do Salmo 23, que vem para mostrar que a carência humana é suprida por esse Deus precioso. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele está dizendo: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso que aquela mulher sai, vai para a cidade, volta e traz outras pessoas. E agora ela já não tem mais vergonha da sua vida, porque parece que o vazio da sua alma foi preenchido. E ao ser preenchido o vazio da sua alma, a neurose então ela é suprimida e dá lugar a um suprimento maior do que a falta da neurose. E a partir daí, esta mulher parece que experimenta e entende. E parece que os discípulos agora estão no processo de serem vencidos dentro da sua neurose. E Jesus tratou a neurose também dos pescadores, principalmente de Pedro, porque vocês lembram da primeira vez que Jesus se revela aos discípulos, que eles trabalharam a noite inteira, trabalharam a noite toda, não pescaram nada. E eles estão lá lavando a rede, Jesus chega lá, observa tudo isso e fala assim: parece que vocês trabalharam, não pegaram nada, parece que vocês estão meio assim porque está faltando alguma coisa, vamos lá de novo, joguem a rede do outro lado. E eles trazem uma grande pescaria, e aquilo assombra a vida de Pedro, que eles dependiam da pesca, necessitavam da pesca, e achavam que os peixes estavam faltando na vida deles. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Quando a gente vê Jesus naquela comissão dos 70, parece que ele quer trabalhar essa neurose também na vida dos discípulos. E quando eles voltam, Jesus depois no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, 35, quando ele está perto de ir para o seu sacrifício, para a sua morte e ressurreição, Jesus chama os discípulos e fala assim: quando eu estive com vocês, ou quando eu enviei vocês de 2 em 2, faltou alguma coisa para vocês? E eles vão dizer: não, Senhor, não faltou nada. O que me leva então a compreender que quando Jesus está habitando toda a nossa existência, todo o nosso ser, não somente o corpo é suprido, mas também como a alma da nossa vida é suprida. Toda a nossa existência humana encontra um suprimento em Jesus, a pessoa mais importante da nossa história, a pessoa mais importante da história humana, que se torna o nosso pastor e ele então nos supre. Eu, olhando para esta realidade, eu olhando para tudo isso, quero então trazer para a minha vida e para a sua vida como igreja esta grande verdade. Eu me lembro quando cheguei em Lausanne Paulista, em 95, e o cenário da igreja de Lausanne Paulista, que era um grande galpão, havia desenhos de crianças pintados por todo lado, porque eu cheguei no dia 22 de outubro em Lausanne Paulista e tinha sido parte da festa das crianças, tinha terminado a semana das crianças, então aquelas decorações estavam lá ainda. E eu já tinha aceitado Jesus como Salvador da minha vida, e lá no meu serviço, eu sabia o que eu queria. Eu cheguei naquele lugar, enxergando tudo e vendo tudo aquele lugar tão bonito, tão maravilhoso. Para mim aqueles desenhos me encantavam e eu achei aquilo tudo tão divino, tão perfeito. E depois o irmão falou para mim assim:
olha, e era um dia de estudo, e o pastor tocou o violão, depois ele fez o estudo, e aí terminou, o irmão falou para mim assim, olha, você tem que vir no domingo, porque no domingo o Ministério de Louvor vai estar lá, vai estar tudo completo, e você vai ver a bênção que é. Eu não sabia o que era aquilo, porque eu nunca tinha participado de um culto evangélico. Mas a minha alma estava tão satisfeita só de ter estado ali naquele lugar, que para mim era um pedaço do céu. E fiquei olhando para as pessoas que estavam ali, eu fiquei imaginando que aquelas pessoas todas seriam anjos, e que o coração delas seriam todos em unidade, e eram pessoas todas marcadas por grande amor, que para mim aquele lugar era um lugar tão... E eu estava suprido. Lógico que o tempo passa depois e a gente vai ver que as pessoas que estão na igreja não são anjos, que não é bem aquilo. Mas a grande problemática, o grande problema para nós é quando nós perdemos toda essa simplicidade e começamos a olhar aquilo que falta dentro de um culto. A palavra foi boa, mas faltou alguma coisa. O louvor foi bom, mas faltou alguma coisa, ou alguma coisa não foi legal. E aí eu saio do culto reclamando de algo, porque faltou alguma coisa. Isso pode ser que esteja me levando para trás. Isso pode ser que esteja me levando para um quadro de neurose. E essa neurose, não vou dizer ser uma neurose espiritual, porque a neurose está na alma, pode ser que eu esteja voltando para a velha natureza, as velhas atitudes. O pensamento do filho pródigo, quando ele sai de casa, era de que ele estava suprido e a presença do Pai estava inibindo ele de alguma coisa. E ele vai e desfruta daquilo que ele acha correto. E quando ele está longe, ele percebe que está com uma falta no seu coração. Há um vazio no seu coração e ele fala, eu preciso então voltar. Meus queridos irmãos, meus amigos de Café com Coragem, eu quero tratar com vocês 3 questões nessa manhã. A primeira questão é do seu momento inicial da sua caminhada cristã. Qual foi o teu sentimento? Qual foi o seu nível de experiência? Como foi o dia que você aceitou Jesus Cristo e desceu as águas do batismo? Como foi aquele momento para você? Como foi aquele momento na sua história? Qual foi a tua experiência? O que você achou? Como foram os seus primeiros passos? Aquilo que nós trazemos como sendo, na nossa linguagem evangélica, o primeiro amor. Você lembra como eram os cultos? Você lembra que você não olhava A, B, C e D no louvor? Você não se importava quem iria pregar, se era o pastor ou se era o diácono. E você saía de lá com o coração extremamente ardendo da graça, da bondade maravilhosa de Jesus Cristo. Essa neurose, que é a falta de algo, Satanás não tem pressa. Ele começa a te mostrar uma outra visão. Por isso que quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele está preocupado, ele fala assim, eu tenho medo que como Satanás enganou a serpente no deserto, no Éden, como enganou a Eva no Éden, eu também tenho medo que a simplicidade se aparte de vocês. E a partir daí, a tradução da linguagem de hoje, Altair, ele diz, e aí a neurose se instale novamente na sua vida. E se essa neurose se instalar na sua vida, você vai começar a olhar e vai sentir novamente a falta e você vai querer voltar para trás novamente. A minha preocupação na pandemia e a segunda questão é, estamos sentindo falta de estar na igreja? Estamos sentindo falta do culto? E se estamos sentindo falta de estar no culto,
qual é a nossa motivação de ir até o culto? Qual é a motivação de estar lá no culto? O que é que está me impulsionando a ir ou não ir? É olhar o que está faltando ou é olhar aquilo que eu vou encontrar realmente? O filho, quando volta, ele volta para abraçar o pai, porque ele estava não sentindo falta daquilo que o pai dava, mas eu acho que ele estava sentindo falta era realmente da companhia do pai. E a terceira e última questão que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã preciosa é aquilo que nós lemos realmente aqui no Evangelho de João. Mas dizer que tudo isso vem de um momento de secreto nosso. Esse texto que nós lemos de João capítulo 21, quando Jesus já se revelou aos discípulos uma vez, Jesus já se revelou aos discípulos as duas vezes, e agora Jesus aparece para eles a terceira vez. E quando Jesus aparece para eles a terceira vez, Jesus então pergunta a mesma pergunta que eles já tinham ouvido. A fala, ela é a mesma. A fala é a mesma. Tem alguma coisa aí para comer? Vocês pescaram alguma coisa? E a resposta também é a mesma, não. Então Jesus traz a mesma palavra. Joguem a rede. O início do chamado deles foi esse. Joguem a rede do lado direito. Ou seja, do lado que não tem nada a ver. Não é no teu achismo e nem é na sua falta. Joguem a rede do outro lado. E quando eles jogam a rede do outro lado, diz lá que 153 grandes peixes é pegado e a rede então se encheu. A rede então encheu e eles trazem, e quando Jesus fala aquilo, João, que era o discípulo que Jesus mais amava, e esse texto ele é enriquecedor, ele é lindo demais, porque anima, aquece o meu coração, porque quando debaixo daquela palavra, das mesmas ordens e da mesma direção, João olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu conheço essas palavras, eu conheço essa fala. É ele, Pedro, é ele, é Jesus, Pedro, porque eu conheço essa fala. Ele não esmaga a cana quebrada, Pedro. Ele dá para nós uma nova chance, Pedro. Ele sabe aonde está tudo aquilo que nós precisamos, Pedro. Não é do nosso jeito, do lado esquerdo, Pedro, mas é do lado direito. E Pedro, quando ouve aquilo, Pedro bate o recorde dos 100 metros. Ele coloca a roupa dele, mergulha na água e sai dando braçada. Porque parece que Pedro não quer mais continuar naquela neurose. Pedro quer ter suprimento para a sua vida. Pedro não vai dizer, isso vai estar faltando, não. E quando ele chega lá na praia, Jesus olha para Pedro, olha para os discípulos: tudo bem? Vocês estão bem? Vocês têm... Tá tudo tranquilo aí? E quando eles olham lá, Jesus tem a fogueirinha e os peixes que eles estavam trabalhando lá para pegar, Jesus já tinha. Olha, querido, como Jesus está trabalhando a neurose da falta na cabeça deles, porque eles estão indo lá para fazer, estão indo lá para buscar, e Jesus chega lá, aquilo que eles estavam trabalhando lá, Jesus já tem aqui. Ele já tem. Então não há falta. Ele já tem. Ele já tem. E aí Jesus então fala assim: traz alguma coisa do que vocês têm aí também, vai. Traz alguma coisa do que vocês pegaram. E eles então levam alguns peixes até para Jesus ali. E o momento do ápice da grande cura na vida de Pedro é quando Jesus então pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, tu me amas?
Esse é o ápice do momento da cura da neurose. Esse é o ápice do momento da cura da falta. Quando eu vou para o culto, eu não sei o que falta, mas eu sei o que é que tem. Porque cada reunião e cada culto, a minha alma sai tão feliz, sai tão alegre. Está dizendo assim, puxa, como valeu a pena. Como valeu a pena ter estado ali. Nós estamos fazendo a pesquisa, tem ajudado até o pastor Wilson nisso, fazendo uma pesquisa de como tem sido a volta, como tem sido a expectativa, como tem sido o coração. Tenho perguntado para as pessoas como isso tem sido na vida delas, como tem sido a retomada, porque precisa haver no nosso coração o desejo de estar ali novamente. E tendo o desejo de estar ali novamente, eu quero te ajudar nessa manhã a nós rompermos com essa neurose. Se Jesus perguntou no Evangelho de Lucas 22 para os discípulos, faltou alguma coisa? E eles disseram, não, Senhor, não faltou nada. Faltou alguma coisa enquanto eu estava com você ainda? Eles disseram, não, Senhor, não faltou nada. E quando os discípulos vão pescar e não pegam nada, o que é que estava faltando? Era justamente a presença de Jesus no lugar e no ambiente. Queridos, talvez o adversário está nos enganando tanto que dentro do nosso coração está havendo uma falta de um pouco mais de recurso, uma falta de um pouquinho mais de afetividade na família, uma falta de um pouquinho mais de amor. E eu quero dizer nesta manhã para você, sem medo nenhum de errar, se nós chegarmos próximos e mais próximos do Senhor, essa falta vai ser suprida, a nossa alma vai ser suprida. Sabe qual tem sido o grande problema, querido, da igreja brasileira hoje? E eu me incluo junto com tudo isso, é que às vezes nós pregamos e ensinamos aquilo que nós não estamos vivendo na nossa vida. Nós estamos falando para as pessoas que Jesus faz, quando nós já perdemos a confiança de que realmente Ele faz. E isso só se tornou para nós um discurso. Mas nesse divã, aqui nesta manhã, a nossa neurose vai ser suprida. Porque eu sei que o Espírito Santo também está indo aí aonde você está. Aí na tua casa, te visitando nesse momento para dizer para você que Ele é tudo em nós. E aí nós podemos dizer como Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Um dia fomos supridos. Isso foi nos saqueado pelo adversário. Só que este momento e esse fim desta pandemia, Deus está visitando novamente o seu povo. Noemi, junto com seu marido e seus filhos, um dia saíram da casa do pão e se afastaram e foram até Moabe por causa de uma carência, e por causa de uma necessidade, por causa de uma falta. Mas um dia ela ouviu dizer que Deus estava visitando o seu povo. E quando ela ouviu que Deus estava visitando o seu povo, ela voltou. E eu não estou falando para voltarmos para a igreja tempo físico apenas. Eu estou falando para voltarmos realmente para o Senhor e desenvolvermos aquele amor inicial, aquele amor sacrificial, aquele amor de acreditar que ao chegar na igreja eu vou dar o meu culto a Deus independente de quem estará ali pregando, ministrando louvor, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, suprirá cada uma das nossas necessidades. Eu não posso dar lugar à neurose. Eu não posso me tornar um neurótico sempre de achar que está faltando alguma coisa e ficar procurando. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Não. O ambiente já está todo preparado. O mais importante vai acontecer ali, que é a glória de Deus, a presença de Deus que vai alcançar a minha vida, porque o meu coração está disposto a oferecer ao Senhor o melhor. Vamos eliminar de nós toda a neurose, toda a falta, toda a carência. Vamos eliminar de cada um de nós todo esse outro sentimento e vamos permitir Cristo em nós, a esperança da glória. E eu quero concluir com a pergunta que Jesus fez para Pedro. Pedro, tu me amas? E aí eu quero colocar o teu nome. Tu me amas?
Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que é que você está achando que falta? Ele tem. O que é que você está pensando que falta? Ele tem. Ele tem. O Senhor é o nosso pastor. E nada daquilo que a gente precisa para viver vai nos faltar. Agora, lógico, Satanás quer te fazer como Deus, como deuses. Quer nos fazer como deuses, para dizer que nós seremos muito melhor sem Ele. Ele quer com sutileza nos afastar dessa simplicidade. Como tem sido a sua fala nesses últimos tempos? Como tem sido a sua fala nesses últimos anos? Nesta manhã de Café com Coragem, a nossa imunização está vindo do alto. Mais uma vez dizendo como salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Da onde virá o socorro para Claudina? Da onde virá o socorro para Deise? Da onde virá o socorro para o Miguel? Da onde virá o socorro para Cida? Da onde virá o socorro para Eliane? Da onde virá o socorro para Silvana? Da onde virá o socorro para Mônica? Da onde virá o socorro para Jéssica? Da onde virá o socorro para o pastor Lênin? Da onde virá o socorro para Diná? Para Dina? Da onde virá o socorro para Solange? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aonde está o meu suprimento? Aonde vem o suprimento para a vida do Heber? Aonde vem o suprimento para a vida da Janaína? Da onde virá a grande pescaria? Jogando a rede do lado direito, não confiando nas nossas estratégias, não confiando na nossa tática, mas confiando no Criador. Por isso que eu elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, e Ele não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não dormita, não dorme o guarda de Israel. Aquele que tem cuidado de nós, aquele que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que diz: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Aquele que diz assim: teu nome foi cravado na palma da minha mão, e eu te amei, você é meu. Aquele que te pergunta nesta manhã: você me ama? Você me ama? Então mostra que você me ama. Retorne para minha casa. Dê o seu melhor ali. Dê o seu melhor louvor ali. Dê a sua melhor adoração ali. Retorne a sua caminhada. Volte novamente ao primeiro amor, porque é a única coisa que me parece que é o que nos abandonou e que traz essa carência dentro de nós é quando nós abandonamos o primeiro amor, e o primeiro amor do Senhor está à nossa disposição, à mesa. Corremos para buscar tantas coisas, não está errado nisso, mas o lugar secreto é onde tem o suprimento para a nossa vida, porque quando eles chegaram lá com os peixes, Jesus já tinha a fogueira e ele já tinha o peixe. Ele é demais. Que amor é esse? Que graça maravilhosa é essa? Eu lembro de uma experiência nossa quando estávamos aqui no começo, chegamos em Tatuí, chegamos na escola dominical e a Anice falou: só tem um pacote de macarrão e uma lata elefante de tomate. E ela falou assim: eu tô com vontade de tomar um café Melita, e a gente não tinha dinheiro nem para comprar café, que dirá Melita.
Quando ela só tinha macarrão, ela tomate, até brinquei com o Rodrigo, que era pequenininho. Falei, hoje então nós vamos brincar de puxar o macarrão. E nós vamos pintar o nosso rosto. E o Rodrigo, é mesmo, pai? É. E o Paulo, é isso mesmo. E daqui a pouco chegou o irmão Paulo com o suprimento de uma compra. E depois veio o Rodrigão com o suprimento da outra. Nós fomos tirando as coisas e no último pacote tinha lá um pacote de café Melita. Um Deus que supre. Lembro de uma moça que nós levamos ela até Jesus. O nome dela é Zefa, lá na Zona Norte. Irmã da Maria, que de vez em quando vê a live com a gente aqui também. Na hora do almoço, a filha dela, adolescente, foi fazer o arroz para elas almoçarem. E a filha falou, mãe, essas têm sido as últimas xícaras. E ela estava experimentando essa questão de fé com a gente, de passos de fé, atitudes de fé. E ela olha para a Daliane e ela fala assim, Daliane, não se preocupe, o bom pastor vai cuidar de nós. E quando foi lá para as 5h30, 6h, bateram no portão dela, era um cunhado dela dizendo assim, Maria, ou Zefa, lá em casa lá, nós ganhamos 2 cestas mês passado, esse mês veio 2 cestas também, e tá sobrando, você quer uma cesta aí? Aí ela olhou para a Daliane e falou assim, eu quero sim, vai ser de grande utilidade, para mostrar que um Deus que nos ama, que quer preencher tudo na nossa vida, todo o nosso vazio, tem cuidado de mim e de você. A maneira de nós vencermos todo este vazio, o primeiro deles é voltarmos ao primeiro amor e acreditando que nós não temos falta de nada, que Ele cuida de nós. E o segundo, você é pai, você é mãe, neste tempo agora de pandemia, principalmente você que é pai aí. Mas essa mensagem ela é para pai e para mãe porque visa encurtarmos um caminho e abraçarmos e beijarmos demais os nossos pais. Em julho agora eu completei 5 anos com a falta do meu pai, o falecimento dele. Agosto agora, a única coisa que vem essa memória e que é suprida esse sentimento é saber que à noite eu vou celebrar a ceia do Senhor e que na hora do almoço os meus filhos estarão almoçando comigo. Então o dia do pai para mim tem esse sentido, porque a família vai estar reunida. Eu vou poder beijá-los e agora mais ainda, porque agora tem também os netos. Cristo em nós, a esperança da glória. O bom pastor sempre vai cuidar de nós. Quando você nasceu de novo, a tua alma e o vazio existencial foi suprido. Nesta manhã, recebe essa palavra aqui no teu espírito. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no braço do Senhor. Acredite e confie que o Senhor te ama. E talvez você está vivendo um momento de falta. Mas eu quero dizer para você que vai ser suprido se você buscar tudo isso no secreto. No secreto. Mas estar na igreja, fazer parte da comunhão, não tem nada que supre. Não existe vida cristã em casa. Existe uma vida cristã em comunidade. Recebe essa palavra no teu espírito. Seja fortalecido no Senhor. É tempo de reconectarmos a nossa vida, nossa confiança e a nossa aliança com Deus. Amém, querido? Aí eu pergunto para nós encerrarmos. Está te faltando alguma coisa? Está te faltando? Está faltando alguma coisa para você? Está faltando alguma coisa? Neuza, está faltando alguma coisa? Priscila, está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa, Lene? Hein? Está faltando alguma coisa? Eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o socorro. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele nos ajude a vencer
as nossas neuroses e que a partir de hoje a gente olhe e veja que Ele já tem uma fogueira e com tudo aquilo que nós precisamos. E nem precisaram fazer a fogueira para Ele em Solange. Até a fogueira já estava pronta. Em Cibele, até a fogueira já estava pronta. É impressionante. Jesus é impressionante. Não existe lugar melhor. Não há nada igual. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso paizinho querido. Ele é o nosso Deus de amor. Que Deus abençoe essa palavra ao teu coração. Compartilhe a palavra de Deus com aqueles que acham que tem uma falta. Que o Espírito Santo te visite, talvez no trabalho ou no home office, que ele te visite dentro da sua casa, no teu carro, aonde você estiver, que Ele te visite, que Ele supra as suas necessidades. E Ele vai suprir as suas necessidades. O que nós precisamos fazer é jogar a rede do outro lado. Débora, jogar a rede do outro lado. Jogar a rede do outro lado. Não é como nós queremos mais, mas sim da maneira como Ele quer. Deus abençoe a sua vida. Que Ele te fortaleça. Que Ele possa ir ao seu encontro. Que Ele possa te encontrar aí aonde você está. Que Ele possa te encontrar a cada dia. Que Ele possa suprir todas as nossas necessidades, porque essa é a especialidade dEle. Foi por isso que Ele veio nos alcançar, porque um dia nós estávamos com vazio. E Ele nos alcançou e Ele nos preencheu. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia para você. Uma ótima continuidade de semana. E pós-pandemia seremos muito melhores do que quando entramos nessa pós-pandemia, porque agora eu não vou olhar e olha, vigia tua boca, não está faltando nada não, temos tudo, você tem tudo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então viva com intensidade esse grande amor de Deus na tua vida. Deus abençoe essa palavra ao teu coração. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos aqui novamente, 10 horas, mais um café com coragem, confiando e acreditando que Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades e remover todo sentimento de neurose, para que essa neurose não ganhe espaço na nossa alma e saímos sempre vencedores. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe essa palavra ao teu coração, Deus abençoe a sua vida, dizendo em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas com ele também nos dará todas as coisas. E a ele seja a honra, a glória, o amém e a força na igreja, pelos séculos dos séculos. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, seja no nosso louvor. Deus abençoe.